Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Caos de Danilo. Eu sou o Danilo, hoje é dia 26 de janeiro de 2025, hoje é um domingo, 4h30 da tarde, e eu só tô falando o horário porque tá escuro, eu tive que ligar uma abajur aqui só pra não ficar escurão, e também pra não acender a luz do teto, porque eu não gosto de luz que vem muito de cima. Mas vamos lá, falar sobre o passeio de ontem. Foi um passeio que eu achei legal, eu achei que num sentido mais amplo, é um passeio que vale muito a pena financeiramente, pelo que ele te proporciona, por ser um passeio que dura o dia inteiro, né, não o rafting em si, mas o passeio como um todo dura o dia inteiro, você vai lá no rio abaixo, e aí você almoça, você também pode andar de caiaque, você também pode fazer tirolesa, você também pode escorregar no tobogã. Então, por ter tudo isso, eu acho que vale muito, muito a pena. Mas tem algumas coisinhas que eu achei um pouquinho a desejar, principalmente em relação ao almoço, principalmente em coisas que oferecem lá, né? Então, poderia ter mais sorvete, né? Poderia ter outras opções de bebidas. Então, nesse sentido, eu achei um pouquinho a desejar. Agora, em relação ao passeio de rafting, eu tenho uma ressalva. Então, gostei bastante. O instrutor que estava no meu bote era o Joe, que é um cara que, tipo, manja pra caralho. O cara não para, ele faz um monte de outras coisas, né? Ele também chegou a ganhar prêmios por conta de rafting, etc. Então, é um cara que, puta, manja pra caralho. E eu fiquei muito tranquilo de estar num bote com um cara que manja pra caramba. Mas aí que vem o ponto que eu queria falar. Gostei do passeio? Gostei. Mas o rafting que eu fiz o ano passado lá em Itacaré, né, na verdade em Taboquinhas, foi muito mais emocionante. Então o que eu diria? O rafting ali em Juquitiba seria um rafting que eu poderia levar minha mãe, né? E há 2 semanas atrás eu tinha feito canoagem lá em Bertioga. Então eu achei o rafting em Juquitiba muito tranquilo, né? Era quase muito parecido com a canoagem lá em Bertioga. Claro, você tem que remar muito mais. Claro que você tem a parte das corredeiras, mas, assim, perto do que eu peguei lá na Bahia, não chega perto. Então, é ruim porque eu não queria ficar comparando, porque lugar tal é melhor do que o outro. Eu não acho legal fazer isso, mas ao mesmo tempo, é que nem o que eu falei da Cachoeira do Meu Deus. É uma cachoeira bonita? É uma cachoeira bonita. Mas o acesso para lá é muito ruim. Então, se você é uma pessoa com um pouco de mobilidade reduzida, se você é uma pessoa que não tem tanto preparo físico e você quer ir ver uma cachoeira, eu acho que existem opções melhores para você ver uma cachoeira que não seja a Cachoeira do Meu Deus. E a mesma coisa, eu acho que se você quer ter uma experiência de rafting mais arriscada, com um pouco mais de aventura, talvez lá em Juquitiba não seja para você, né? Eu ainda não sei como que é o rafting lá em Brotas, eu também não sei como é o rafting em Socorro. São 2 lugares que eu também quero ir, que também são aqui em São Paulo, mas eu, sinceramente, depois do que eu vivi ontem, né, e pelo que eu ouvi de outras pessoas, a minha vontade é voltar lá para Bahia, voltar lá para Taboquinhas e fazer o rafting lá de novo, dessa vez com a câmera no peito. Então, sim, gostei muito. Eu acho que a parte do rafting, não tem o que falar dos instrutores, todos muito bem preparados, todos falam das regras de segurança, todo o equipamento, tudo bonitinho, tudo certinho, sabe?
E é aquela coisa que você tem um custo mais alto, e aí eu falei isso num vídeo, né? Preço é uma coisa, custo é outra. Não existe, tem coisas que não são caras, tem coisas que são custosas. Então o rafting não é um passeio barato, né? Ele é um passeio mais custoso. Mas você tem muita coisa envolvida, você tem um monte de monitor, você tem um monte de equipamento. Então é compreensível que é um passeio mais custoso, tá? E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Foi legal, né? Tem a parte do salto, né? E você vai conhecendo as pessoas e vai conversando. Mais alguém? Vai dar o segundo? E aí, meu Jorge, vai? Não, tá bom, tá muito bom. Pelo menos você vai sorrir, porque não tá vendo nada. Então foi bem legal. Tem a galera que é um pouco mais agitada, né, que faz as brincadeiras. E no calor que tava, a gente pegou o céu azul, azul, azul. Né? Até que foi bom aquela brincadeirinha de jogar água do bote do lado, né? Foi até legal esse tipo de brincadeira. Eu fiz a tirolesa ali e falei, para mim tá bom. Acho que eu poderia fazer outras tirolesas? Talvez, né? Eu já fiz a tirolesa de Pedra Bela. Na época, o difícil foi sair, né? Hoje, a minha mentalidade é outra. Eu fui na tirolesa ontem e a minha mentalidade era assim: Danilo, não derruba esse pau de selfie, não derruba isso. Então, eu estava mais preocupado em não derrubar o pau de selfie para não perder minha câmera do que se eu fosse cair da tirolesa. Só
E é bom que a gente vai vendo que a gente muda. Então, eu acho importante a gente se permitir, dar as devidas proporções, se permite, mas não se permita tanto, né? Porque se você se permitir demais, você fica sem dinheiro nenhum. Mas se permitir. E às vezes você superar os seus medos. E tem coisa que eu ainda não gosto de fazer. E teve uma coisa que eu falei ontem pra Fernanda, tava conversando com a Carol e com a Fernanda, e eu falei o seguinte: nem tudo é pra mim. Porque eu vi a Fernanda, a Carol e o Renato, eles desceram na mega rampa. E eu vi eles e outras pessoas descendo da mega rampa. E eu olhei e falei: isso não é pra mim. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que não é tudo que é pra gente. E eu tenho uma concepção muito grande que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Prefiro. Mas hoje eu entendo que tem coisa que não é pra mim. Então, por exemplo, ontem tinha a tal da trilha na lama, não sei o quê. E eu olhei assim e falei: não é uma experiência que eu quero. Eu não quero sujar minha roupa toda, né? Não quero me enfiar no meio da lama, ficar fedendo depois. E eu acho que... Então, vamos achar esse meio termo? A gente se permitir, o que tiver que se permitir, entender que tem coisa que não é pra gente. E também tem o outro lado. Entender que certos momentos não voltam, certos momentos você tem que aproveitar. Mesmo que isso seja caro. É que nem quando eu fui lá pra Itacaré. Eu fui pra Itacaré sem plano nenhum. Fechei a passagem de avião, fechei o hostel e fui. E decidi tudo lá. Eu fui na primeira agência, gostei do Anselmo, falei: vou fechar passeio com ele todos os dias. E foi o que eu fiz. E, mas sai caro, mas não tava no orçamento. Mas quando é que eu vou voltar pra Itacaré? Né? Ainda mais com tudo que eu falei num dos meus vídeos aí, né? Eu fui para vários lugares no Brasil. Quero voltar para vários lugares? Quero, mas talvez até eu voltar em certos lugares, até mesmo Itacaré, que foi um lugar que eu amei, eu vou querer conhecer outros lugares, né? Vou querer conhecer outras capitais e etc. Então, às vezes a gente tem que se permitir. Então, por exemplo, eu achei meio caro a tirolesa, né? Porque o caiaque ali estava incluso, algumas coisas estavam incluso, mas a tirolesa não. Mas eu pensei o seguinte: eu preciso perder esse medo da tirolesa. Eu vi várias pessoas descendo nessa tirolesa. É uma tirolesa pequenininha. Não é melhor eu me desafiar, né? E eu ir nessa tirolesa, superar esse medo, para depois ir um dia lá na tirolesa de Pedra Bela ou de qualquer outro lugar? Não é melhor eu ir na pequenininha e pegar o jeito da coisa do que eu querer já pegar uma gigantesca e que você fica girando que nem um doido? Sabe? Então, tem horas que você tem que aproveitar o momento. Então tem horas que, eu achei meio caro, mas não sei quando eu vou numa tirolesa de novo. E pode ser que, sei lá, eu vá numa outra tirolesa que seja muito alta e que eu me cague de medo. E eu me cago de medo. Então eu sei que tem coisas que eu não quero fazer. Eu não quero pular de paraquedas, não quero, não tenho interesse. Por outro lado, eu acho que, sei lá, algum dia talvez eu vá pular de parapente, né, de asa delta, não sei. Eu acho que é uma coisa que eu faria. Apesar que seria muito parecido com pular de paraquedas, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que se permitir, por um lado, e ver que nem tudo é pra gente. É aquela história, né, que toda mãe fala pro filho, né? Se o seu amiguinho vai pular do precipício, vai pular junto também? Não, sabe? Você não é todo mundo. Então, também, entender que tem coisas que não é pra gente. Que tá tudo bem. Então, eu vi a rampa, eu até acho legal o tobogã, mas do jeito que eu vi o pessoal caindo que nem bosta no lago, eu falei: isso não é pra mim. Né? Eu falei: aqui eu vou me ralar todo, vai dar uma emoçãozinha, vai. Pode ser que eu indo pra lá numa próxima vez, levando minha mãe, pode ser que eu vá. Mas naquele momento eu falei: não, nesse momento não quero. Né? E uma coisa que eu tenho percebido também bastante, porque eu já falei até, pra todo mundo que eu vou conhecendo nos passeios e trilhas, eu vou falando da minha mãe, né? Porque quando eu namorava, eu queria fazer as coisas com a namorada, mas solteiro, tem muita coisa que eu faço sozinho, e tem coisa que eu falo: poxa, eu detesto ir para onde minha mãe mora, né? Eu prefiro fazer algum passeio com a minha mãe, viajar com a minha mãe para qualquer lugar, do que ir na casa dela, né? E hoje eu fico vendo muito, né, que tipo de passeio vale a pena, que tipo de passeio não vale a pena. E sinceramente, eu achei o rafting de Juquitiba, ali do pessoal do Rio Abaixo, tão fraquinho, que eu falei: meu, isso aqui minha mãe tira de letra. Talvez eu ficar com o braço cansado e tudo mais. Apesar que minha mãe faz academia, né? Minha mãe não é uma velha, minha mãe não é uma idosa. Minha mãe só tem mais idade do que eu, né? E então, assim, eu acho que dá pra fazer isso numa boa. E é uma coisa que eu tô observando muito. Então, todo passeio que eu vou, eu falo: opa, esse passeio aqui minha mãe pode ir. Opa, esse aqui minha mãe pode ir. E assim, no geral, eu não interagi tanto com as pessoas, não fiz tantas amizades quanto em outros passeios, mas foi bom, foi legal. Valeu o dia.
valeu tomar sol, valeu estar ali no rio, remando de novo. É uma coisa que eu tenho gostado bastante. Inclusive, olha que coincidência do caralho. Quando foi meu último dia lá em Itacaré o ano passado, foi dia 29 de junho, se não me engano, eu tinha feito o rafting em Taboquinhas e depois eu tinha ido para a Praia das Conchas e alugado meia hora para andar de caiaque. Coincidentemente, ontem lá em Juquitiba eu fiz a mesma coisa. De manhã fiz o rafting, depois quando a gente voltou lá para a base, eu andei um pouquinho de caiaque ali em volta do lago. E foi bem legal, é uma coisa assim que... quem diria que eu ia gostar tanto de remar assim, né? Quem diria, né? E vamos ver as próximas experiências. Nesse momento eu não sei quando vai ser o próximo rolê. Eu gravei um vídeo agora há pouco que eu falo justamente disso, né? Eu acabei me sabotando de uma certa forma, porque você faz um monte de passeio um atrás do outro, só que eu tenho uma casa para cuidar, sozinho, né? E ainda bem que eu não tenho bichos, e não tenho filhos, não tenho nada assim para que eu tenha que dar atenção. Mas ainda assim, a louça não se lava sozinho, né? A roupa não se lava nem se dobra sozinha, né? Então as comidas não aparecem magicamente no armário, na despensa, né? Então eu tenho uma casa para cuidar. Se eu ficar durante a semana trabalho, aí e aí todo final de semana eu saio, as coisas das tarefas domésticas ficam pendentes. Mas gostei bastante do passeio. Não fiz tantas amizades assim quanto em outros passeios, mas durante o passeio me diverti bastante, né? Mesmo que você não fale um A com um coleguinha do bote do lado, você vai dando risada, você vê o outro caindo e dá risada e tudo mais. Então foi bem legal nesse sentido, valeu a experiência. E, como eu falei, já tô aqui. E o que é legal de fazer passeios, você sempre conhece gente. E aí você conhece, eu quero fazer o rafting do outro lugar. Eu quero fazer esse outro passeio. Isso é legal, porque você vai... Eu sinto que eu tô conhecendo tanta gente nesses passeios todos, desde o ano passado, e sei lá, se eu fizer mais uns 10 passeios, vai chegar uma hora que eu vou conhecer tanta gente querendo fazer a mesma coisa, que já dá pra pegar uma van de 15 lugares e, sei lá, fazer um rolê com a galera que eu conheci nesses passeios todos. É o que eu sinto, sabe? Enfim, gostei bastante, recomendo. Eu achei o pessoal super atencioso, achei a estrutura do lugar pra passar com a família, achei bom. Mas em relação à comida, achei muito fraco. Em relação à bebida, acho que podia ter uma maquininha lá com sorvete, né? O pessoal não cuida direito das comandas, é meio bagunçado ali. Então você tem que chegar cedo, porque você tem que assinar um termo de responsabilidade de um lado, você tem que pegar a ficha do almoço no outro. Então
Isso achei um pouquinho a desejar. Mas, assim, os instrutores são muito bons, os caras muito animados. Teve um lá que era bem doidinho, acho que era Fernando o nome dele. Um cara muito gente fina, muito gente fina. E o passeio todo é muito legal. Foi um passeio estranhamente muito mais contemplativo do que eu achei que seria. Eu achei que ia ser aquela coisa, agitação, aquele rio, aquela corredeira, aquela velocidade, e rema, mas não, teve muito momento ali até do instrutor lá falar assim, ó, isso aqui é o ninho do passarinho tal, o passarinho fica aqui nas curvas, que aqui a gente faz a preservação do ambiente, e não sei o que, e blá blá blá, e esse rio chega até tantos níveis esse rio chega a tantos metros de altura, e não sei o que, e quando fecha a represa, não sei o que lá. Então foi bastante informativo, foi bastante contemplativo, sabe? Às vezes você tá ali, e eu tava no primeiro bote, então tá aquele silêncio, você vê passarinho piando, o vento, o barulho da água, sabe? Aquele céu azul, aquela coisa bonita. Então foi muito contemplativo, e eu não esperava que fosse isso. E eu gostei pra caralho, tá bom? Na próxima a gente já marca outro passeio, marca em Brotas, marca em Socorro. Eu acho que esse é o resumo. É um passeio que eu quero fazer mais vezes. Quero voltar lá, inclusive, quero voltar lá sim. Dessa vez voltar com a minha mãe, sei lá, com alguns outros amigos. Mas também já tô aqui pensando, quero ir lá para Brotas, quero ir lá para Socorro. Socorro eu já tô namorando faz muito tempo, né? E é isso. E é o que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu até achei que o vídeo ia ficar bem curto. Acho que eu falei demais aqui, enrolei, falei de um monte de outras coisas. E o vídeo já foi aqui para 19 minutos de bruto. Então era isso, até mais e até o próximo vídeo. Valeu!